Bom dia, ouvintes da Rádio Canoa Grande, do programa Som do Campo. Aqui quem fala é Moacir Medrado, da MCA, Medrado e Consultores Agroflorestais Associados, uma empresa curitibana para os produtores paranaenses. Hoje nós ficamos de falar um pouco com vocês sobre os benefícios que as aves trazem para o solo, quando elas estão arborizando as pastagens, né? Mas como eu sei que tem algumas pessoas que estão ouvindo o programa hoje que não devem ter assistido os anteriores sobre a arborização de pastagem, eu vou fazer um pequeno resumo. Nós estamos falando de uma tecnologia que tem sido bastante utilizada no Paraná e que inclusive deve muito aos produtores, aos técnicos do IAPA, da Embrapa e da Emater aqui do Paraná, que é importante para aumentar o bem-estar dos animais. A sombra das árvores, ela faz com que os animais fiquem muito mais tranquilos, menos estressados. Na época que está muito frio, eles terminam indo para baixo das árvores e se aquecendo um pouco. E quando está muito quente, eles terminam ficando debaixo da árvore para poder esfriar um pouco. A gente mesmo, se a gente for para debaixo da árvore na época do frio, a gente vai ver que a gente vai ficar mais quentinho. E se a gente for para debaixo da árvore na época de muito calor, a gente vai ver que a gente vai ficar mais tranquilo, não é? Vai ter menos calor ali embaixo. Outra coisa que nós falamos também foi o seguinte, é que as árvores, elas melhoram a qualidade da pastagem, principalmente aumentando a proteína bruta e muitas vezes também aumentando a digestibilidade da pastagem. A pastagem fica de mais fácil digestão. Também fica mais palatável, ela fica mais terrazinha, os animais gostam mais de comer ela. E ficamos também com vocês conversando ontem, eu acho, sobre as forrageiras que toleram mais sombra, porque a gente sabe que também a sombra na pastagem faz com que essa pastagem diminua um pouco a produtividade, porque a sombra evita que entre bastante energia, bastante radiação de sol assim para dentro do espaço onde ela está crescendo ali. E tem umas forrageiras que não aguentam muito essa sombra, e tem outras que são muito boas mesmo debaixo de sombra. E aí citamos algumas dessas. Falamos da braquiária decumbis, do baquearão, do colonião, do Tanzânia, do capim mombaça, do capim vencedor, do capim aruana, do tifo 85, do azevém anual, da hermátria, da grama missioneira e da missioneira gigante, do capim bufo e do amendoim forrageiro. Mas falamos para todos que procurassem a Emater, procurassem as cooperativas, porque o IAPA tem um trabalho muito bom em pastagem, deve ter muita pastagem boa, adequada para trabalhar com sombreamento, que já deve ter passado para a Emater, né? E então hoje nós ficamos de conversar sobre o efeito das árvores, aliás, sobre os solos. Pois bem, existem muitos exemplos de solos que melhoram a fertilidade quando as árvores são plantadas sobre ele. Por quê? Porque a maioria dessas árvores, elas têm raízes que descem bastante no solo. Essas raízes muitas vezes pegam nutrientes lá de baixo e trazem para suas folhas. Depois ela derruba essas folhas no solo. Essas folhas são então transformadas em matéria orgânica, que já é uma coisa boa para o solo, e em nutrientes. Os solos então ficam mais ricos e faz com que a pastagem cresça melhor neles, né? A maioria dos estudos feitos até agora mostrou que o principal elemento influenciado pelas árvores tem sido o nitrogênio. Principalmente se a árvore for uma leguminosa. Aquelas que pegam o nitrogênio do ar e terminam transformando no nitrogênio para que as plantas possam utilizar. As raízes das árvores, de uma forma geral, elas melhoram muito também a estrutura do solo, ou seja, ela torna o solo mais cheio de buraquinhos, daqueles poros que armazenam água e ar. As sombras das árvores, elas também criam um ambiente bem legal para os bichinhos que vivem no solo. Pelo efeito da sombra das árvores, os bichinhos aumentam em quantidade e em qualidade. Em qualidade do serviço que eles fazem no solo, inclusive. Em muitos locais, aumenta muito o número de aranha, de besouro, de formiga e de minhoca. E todos esses animaizinhos contribuem para que o solo fique mais solto e mais nutritivo para as pastagens. Viu como as árvores ajudam também o solo? Pois bem, amanhã trataremos dos efeitos das árvores sobre os animais, tá bom? Muito obrigado a todos e até lá.